Olá, bem-vindo de novo. Estamos aqui dando continuidade, então, à nossa aula de noite, o intermediário, onde a gente está aprendendo a mexer, a lidar com o banco de dados. É isso? E na aula de hoje a gente vai ver diferentes tipos de visualizações daqueles dados que a gente vem manipulando desde a primeira aula, que é basicamente uma lista de tarefas, com as colunas ali de categoria, status, data de conclusão e tudo mais. Isso aqui você já tirou de letra, já sabe agrupar. Você até já começou a mexer com visualizações quando você começou a filtrar por ativos e faculdades, etc. Só que hoje a gente vai ver outras formas de expor esses dados, né? E como é que a gente faz isso, Samuel? Você já deve ter visto no Notion de alguém ali que ele fica meio parecido com Trello, ou que você pode ver essas tarefas de forma de calendário. E é verdade, não é difícil. Se você já catucou aí no seu Notion, se você já deu uma olhadinha, com certeza você já deve ter descoberto onde é. E eu já te falei que sempre que a gente quiser criar uma nova visualização, lá na aula passada, a gente vem nesse maisinho aqui, ó, naquele maisinho que a gente usou para criar a visualização de ativos, a visualização de faculdade, agora a gente vai usar para criar a visualização de board, ou seja, de um quadro, né, como eu coloquei aqui. Então vamos começar pelo board. Vou clicar no maisinho aqui mais uma vez, que vocês já estão cansados de fazer isso aqui, vocês já devem estar craques. Se não tiverem ainda, volta lá que vocês vão praticar e vão ficar feras nisso aqui. Mas no maisinho lá, quando a gente clicar, a gente vai ver que tem aqui, ó, do lado direito, essa colunazinha aqui, onde a gente pode, aqui em cima de mim, ó, onde a gente pode ver, inclusive tem aqui a dica, ó, nova visualização, e aqui os tipos de visualização. O que acontece é que até agora a gente usou as visualizações no modo tabela, ou seja, até agora a gente está dispondo nossos dados em forma de tabela, como se fosse uma planilha do Excel, concorda? Então, mesmo faculdade, ativos, todas, mesmo que a gente tenha mexido com filtros, com coisas do tipo, a gente tem visto, a gente tem visualizado, a gente tem manipulado esses dados no modo tabela. E agora a gente vai dar uma nova roupagem para esses dados, né? A gente vai começar a visualizar eles, a gente vai aprender, na verdade, a visualizar eles em modo quadro, que é o modo board, o modo calendário, que é o modo calendar, o modo lista, que é o modo list, e o modo gallery, que é o modo galeria. Aqui de bônus a gente vai aprender um pouco sobre como colocar mais informações nessas tarefas. Mas vamos começar, sem mais delongas. Eu já cliquei aqui no meu maisinho, eu já tenho uma nova visualização e eu posso colocar o nome dela aqui. Eu vou colocar quadro. Isso aqui vocês já sabem fazer. A diferença é que agora, em vez de continuar com essa visualização em modo tabela, eu vou selecionar aqui o modo board, ok? Então eu vou selecionar aqui o modo board e olha o que aconteceu aqui. Assim que eu selecionei o modo board, automaticamente tudo aqui foi atualizado. Vocês perceberam isso? E se vocês perceberem, se vocês pararem para pensar, não só foi atualizado, como foi agrupado. Olha só como uma coisa liga a outra. Ele está agrupado aqui por categorias, como a gente já fez na aula passada, né? Faculdade, trabalho, pessoal, e aqui sem categoria. Mas eu quero agrupar isso aqui por status. Faz mais sentido para mim ver o que é urgente numa tabela, que está para fazer em outra, para depois em outra, concluído em outra e assim por diante. Como o Trello, eu não sei se vocês já conhecem, se já ouviram falar do Trello. O Trello é uma ferramenta de gestão de projetos que funciona mais ou menos como a gente está vendo aqui agora. Eu vou apertar em Done aqui primeiro, e a gente vai ver que isso aqui já foi atualizado e que já abriu aquelas opções para a gente, aquelas opções onde a gente pode mexer nas propriedades dessa visualização. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai editar essa partezinha aqui, ó, que nos importa, que nos interessa agora, que é o grupo. A gente vai querer que ele agrupe por isso que a gente já fez na aula passada. Então, assim, essa repetição é muito importante para que você fixe esse conhecimento, mas mesmo assim, se ficar dúvida, você vai lá, assiste de novo. Mesmo assim, se ficar dúvida, vai lá no comentário e me fala como é que a gente pode melhorar aqui essa abordagem e eu vou tentar tirar a dúvida de vocês, tá? Mas sempre que você clicar lá em opções, aqui nesses três pontinhos, no caso é o que abriu direto, né, quando a gente estava editando, mas vamos supor que para você não tenha aparecido. É só clicar aqui nos três pontinhos, ó, e aí aqui em grupo, tá vendo? A gente já fez isso. A gente vai clicar e aí aqui vai perguntar, agrupar por quê? E aí aqui tem categoria. A gente não quer que seja por categoria, a gente quer que agrupe por status. Então eu vou clicar e vou selecionar aqui, ó, status, tá vendo? Quando eu clicar, quando eu apertar, o que é que ele vai fazer? Ele já vai organizar as tarefas de outra forma pra gente. Ele vai atualizar as tarefas de urgente, para depois, para fazer e concluído. E eu posso alterar essa ordem aqui se eu quiser. Samuel, se eu quiser alterar essa ordem, eu quero que para depois venha antes e eu quero que urgente venha depois. Como é que eu faço? Então, aqui tem o nome sort, se você vir,
no lado direito aqui nas opções do grupo, tem esse sort aqui, ó, onde está ascending, né, que é ascendente. O que é que a gente pode fazer? A gente pode clicar e apertar aqui em manual, ou seja, manualmente eu vou definir como essas tarefas vão ser organizadas. E aí eu vou pegar aqui urgente, vou colocar aqui para baixo de depois, e olha o que vai acontecer aqui do meu lado esquerdo. Ó, aqui automaticamente já atualizou. Perceberam isso aí? Para depois e urgente já foi atualizado na ordem aqui, né, nas colunas e, consequentemente, aqui eu já falei para vocês, o Notion tem esse quê de reatividade, né? Beleza, Samuel. Agora eu queria que aparecesse aqui, eu não consigo visualizar a qual categoria pertence, né? Quando eu tirei ali de categoria, quando eu não agrupo mais por categoria, agora eu estou agrupando por status, eu não consigo saber, por exemplo, se essa reunião de marketing é pessoal, se essa academia é o é trabalho, ou se esse e-mail diz respeito à faculdade ou ao trabalho. Como é que eu faço para que essas informações apareçam aqui no meu quadro? E aí a gente vai mexer agora, a gente vai editar agora, a gente vai se aprofundar na aba propriedades, aqui na opção propriedades da nossa visualização, porque é aqui onde a gente vai definir o que vai aparecer para o nosso usuário, ou para a gente, né, no caso, que a gente está fazendo gestor de tarefas para a gente. Quando eu clico, olha só o que vai aparecer, Show in Board, que é justamente o que está sendo mostrado no quadro, tá? E o que está escondido do quadro. Se você perceber, aqui só tem uma informação da tarefa, que é qual? Nome, né? Responder e-mail é o nome da tarefa. Ir para academia é o nome da tarefa. E, consequentemente, é justamente o que a gente sinalizou para aparecer aqui, ó. Entendeu? Então, se eu quero que apareça também, se eu quero visualizar também a informação de categoria, o que é que eu devo fazer? É muito simples. Basta selecionar esse olhinho aqui, ó, do lado direito da tarefa, tá? Bem aqui em cima de mim, da câmera, bem aqui. E mudar ele para que ele fique visível. Então eu vou clicar aqui, ó. Quando eu clico, automaticamente eu vou visualizar tanto o nome quanto categoria. E olha o que aconteceu com minhas tarefas. Agora, além do nome, eu tenho também a categoria de cada uma delas, porque eu selecionei para que elas aparecessem. E você pode selecionar para que qualquer coisa ela seja visível ou esconder qualquer coisa desse quadro, nessa opção aqui. Eu vou repetir de novo para a gente colocar a data de conclusão, por exemplo, e para a gente aproveitar e revisar. Então vamos lá, como é que eu faço para colocar uma informação no meu card? Lembrando, a gente trata isso aqui como um card, né? Quando a gente está falando de quadro, de um board, a gente trata isso aqui como um cartão, como um card. Mas como é que eu boto a informação que não está lá? Por exemplo, quero colocar aqui a data de conclusão. Para revisar, sempre que a gente for editar as propriedades, a gente vai clicar nos 3 pontinhos. Não é mais em grupo dessa vez, porque em grupo é só quando eu quiser mexer com essas colunas, né? Isso, só quando eu quiser agrupar em colunas. A gente vai mexer agora em propriedades. E que seta bonita. Propriedades, que é onde a gente vai querer manipular o que vai ser visível ou não. E aqui em propriedades, eu quero que também seja visível a data de conclusão, portanto eu só faço mudar aqui o olhinho e olha lá, além do nome, trabalho, eu tenho também a data de conclusão. E já começa a ficar muito poluído de informação, então eu vou deixar somente a categoria, eu fiz isso aqui só para a gente revisar. Vou clicar aqui no botãozinho de voltar em cima de propriedades e a gente vai ver outras coisas aqui, como por exemplo o próprio layout dessa tabela, desse quadro, a gente pode mudar, como por exemplo o tamanho, tá aqui ó, card size, ou seja, eu posso deixar ele um pouco mais estreito ou um pouco mais largo. Se eu clicar aqui em card size, eu vou ter o tamanho small, medium ou large, ou seja, pequeno, médio ou grande. E como é que a gente pode mudar? Só clicando, ó. Agora a gente tem uma densidade menor, né? E se eu clicar aqui em Card Size Large, a gente tem uma densidade maior. E aí fica a seu critério. Essa é a beleza do Notion, é que você pode fazer da forma que você quiser. Eu vou colocar isso aqui em Medium e vou ativar esse Color Columns aqui, ó. Samuel, para que serve isso? Para que serve esse Color Columns? Para mim, é uma forma visual de ficar ainda mais organizado, né? Porque ele vai aplicar a cor do status na coluna inteira. Então, essa coluna ela vai ficar vermelha, essa coluna vai ficar azul, essa coluna vai ficar cinza e essa vai ficar verde. Para quando você bater o olho, você já saber do que se trata, você já saber qual é o status daquele quadro. Vocês vão ver agora, como tudo é reativo no Notion, clicou, aplicou. Se vocês virem, tem uma corzinha aqui no fundo agora, ó,
que facilita a visualização. Eu vou fechar aqui do lado direito superior, que vocês já sabem como é que fecha, e olha só como ficou bonitinho agora. Ou seja, agora a gente tem outra visualização. Além de conseguir ver todas agrupadinhos, a gente tem só os ativos, né, que eu não coloquei. Deixa eu colocar aqui o filtro de novo. Filtro, esconder, unchecked. Beleza, beleza. Agora sim, só os ativos, só os da faculdade e o modo quadro, né? E o que é legal disso tudo, Samuel? Por que que eu quero visualizar de outras formas? Pausa para o cafezinho. Porque a gente pode alterar facilmente os status dessa tarefa. Então, por exemplo, se o responder e-mail aqui ainda está para fazer e eu arrastar ele para concluído, quando eu voltar aqui em todas, vocês vão ver que ele vai estar aqui em concluído também, olha só. Ou seja, o que eu alterar num dessas visualizações vai alterar em todas. Por isso, tomem cuidado de, por exemplo, apagar, deletar, né, uma tarefa que está aqui, achando que você não vai excluir ela da tabela principal. O que você fizer em quadro, o que você fizer em faculdade, o que você fizer em ativos, o que você fizer em todas, vai refletir em todas as visualizações que a gente vai aprender, tá? Então, tomem cuidado com isso. Porque tem gente que acha que, eu recebo muito isso, né? Perdi todos os meus dados porque excluí do quadro e aí consegui mais visualizar. Porque tem esse problema, você vai visualizar as alterações que você fizer num quadro, você vai visualizar no outro, tá? Então vamos dar continuidade, porque senão essa aula vai ficar muito longa. A gente vai agora ver o modo calendário. E o modo calendário é muito simples de fazer, você vai clicar no maisinho mais uma vez aqui de visualizações, só que dessa vez, em vez de boards, você é uma pessoa inteligente, você já deve ter chegado na conclusão que a gente vai apertar aqui em calendário. Quando a gente apertar em calendário, o que é que vai acontecer, Samuel? Nossos dados, nossas tarefas, aquelas tarefas que a gente preencheu, aqueles dados que a gente trouxe para o Notion, eles estão organizados agora em forma de calendário. Olha que legal. Eu vou colocar esse nome de calendário, deixa eu colocar aqui, o título dessa visualização de calendário, tá? E aqui eu posso selecionar a data, que vai ser a data base que ele vai usar para categorizar, né, para organizar essas tarefas. Então vai ser pela data de conclusão delas. Mas eu poderia colocar aqui para, por exemplo, pela data de cadastro delas, tá? Poderia também, mas aqui eu coloquei pela data de conclusão, né? Eu posso mostrar esse calendário como mês ou como semana, se for o caso, para um planejamento semanal, por exemplo. E é isso. Eu vou apertar Done. Done é esse botãozinho azul aqui que vocês não estão vendo. Deixa eu esconder aqui a câmera. Ó, Done é esse botãozinho aqui, tá? Eu vou apertar nele e a gente vai ter o calendário pronto aí. Vai abrir aquela mesma abazinha que a gente já viu as opções da nossa visualização. E aqui a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez lá no quadro. Como assim, Samuel? Eu quero que aqui apareça não só o nome, mas eu quero que apareça também o status e a categoria a qual ele pertence, né? Porque aqui eu só tenho informação do nome, é muito vago para mim isso aqui. Eu quero poder visualizar mais informações dessa tarefa para ficar melhor de eu conseguir lidar com esses dados. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai vir agora, vocês já sabem, em propriedades, e vocês vão ver que eu posso, ó, tá só hidden in calendar, ou seja, escondido do calendário, e eu não quero que seja escondido, eu quero que fique em show. E para fazer isso, vocês já sabem, é só clicar no olhinho aqui das informações que eu quero disponibilizar, né? Então, eu vou aqui já de primeira visualizar categorias, e eu vou aqui de segunda visualizar o status. E olha só, o que é que a gente tem agora? A gente tem um trabalho, a gente tem urgente, a gente tem pessoal para depois, faculdade concluído. A gente já tem mais informações sobre essa tarefa, porque a gente configurou da forma que a gente queria. E o mais legal é que se eu quiser que concluído venha antes de faculdade ou para depois venha antes de pessoas, ou seja, o status venha antes da categoria, é só clicar nos 3 pontinhos aqui, ó, e arrastar para onde eu quero, entendeu? Então, é só clicar no status e arrastar para cima de categoria e, olha, já inverteu a ordem e assim por diante, tá? Olha que legal. Muito simples, né? E sempre que eu quiser mudar uma data de conclusão de uma tarefa agora, vou fechar aqui, tá? O meu modo calendário. E sempre que eu quiser mudar o status de uma conclusão agora, por exemplo, eu quero que ir para a academia agora vá para o sábado, ou seja, dia 8, eu só faço clicar e arrastar ele para o dia 8, olha só. Ele agora aparece aqui no dia 8. Se eu voltar lá no todas e for procurar ir para a academia, agora ele está cadastrado para o dia 8. Ou seja, eu posso usar uma visualização
para lidar com os status, né? Brincar com os status, trazer para cá, trazer para lá, fazer o que eu quiser. E eu posso usar uma visualização do calendário para visualizar a forma de entrega, ou a data de conclusão dessas tarefas. Entendeu? Então, da mesma forma que aqui eu tenho uma visão geral sobre tudo que está acontecendo, aqui eu tenho uma visão sobre o status de cada uma delas para saber se eu tenho mais tarefas urgentes, mais tarefas para fazer, mais tarefas concluídas. E aqui eu tenho uma visão de, por exemplo, posso definir prioridades, porque eu estou vendo quando é que elas precisam ser concluídas, qual é a data de conclusão dessas tarefas, né? Ou seja, você começa a visualizar esses dados de várias formas, da forma que for mais pertinente para o seu projeto ou para a sua metodologia, seja lá o que for, tá? E a gente tem o modo lista, que é o modo mais simples que a gente tem aqui no Notion, e vocês estão cansados de fazer como é que eu crio uma nova visualização, né? É só clicar no maisinho, e dessa vez, em vez de board, em vez de calendar, a gente vai fazer list. Quando eu clicar no modo list, vocês vão ver que vai aparecer aqui para mim uma simples lista de todas as tarefas que eu tenho, tá? Uma simples lista. Não tem nem mais o que explicar, mas eu vou colocar aqui lista como título, tá? Lembrando que o título a gente coloca aqui em cima. Vou apertar mais uma vez em Done, aqui do lado, ó, lado direito, tá? Vou voltar aqui para vocês. E vou em propriedades, que vocês também já sabem. E vou pedir para mostrar, além da categoria, eu vou querer mostrar também o status. E aí vou clicar no xizinho, e aí vocês vão ver que do lado esquerdo eu tenho os nomes das tarefas, e do lado direito as informações de propriedades que eu quiser colocar. Samuel, beleza. Eu entendi que você tem as listas e você tem as propriedades, e eu posso colocar quais propriedades eu quiser, em quais visualizações eu quiser. Eu posso agrupar também? Pode. Assim como você fez aqui em quadro, você pode vir aqui em listas. Sempre que a gente estiver falando de uma propriedade de uma visualização, 3 pontinhos, lembre-se sempre disso, 3 pontinhos. E aqui, ó, tem o group, entendeu? E no group, onde tem none, a gente vai substituir isso pelo que a gente quer agrupar. Vamos supor que a gente queira agrupar por status. Se eu clicar aqui, a gente vai ter aqui urgente para depois, para fazer, em modo lista. Ou melhor, vamos agrupar isso por, não só por status, mas vamos agrupar isso por esconder. Ou seja, pelas tarefas que estão ativas, que são as que estão marcadinhas, né? E as que não estão ativas. Foi uma coisa que a gente não fez ainda. Vamos fazer isso, vamos deixar aqui, porque já é um exercíciozinho aí para a gente brincar. Você entende o poder disso aqui? A flexibilidade que você tem para lidar com o que você quiser? Tem gente que constrói aqui lista de leitura de livros, lista de séries, gerenciamento de conteúdo para redes sociais, não só tarefas, até finanças, porque você pode visualizar isso de várias formas. Isso é que é legal. E para a gente concluir essa aula que já está bastante longa, a gente vai ver o modo galeria. E aí tem um bônus aqui no modo galeria, vai ser útil para depois. Para adicionar a visualização, você já sabe, clica no maisinho aqui em cima. Dessa vez, modo galeria. Né? E a gente tem aqui o modo galeria, que agora vão ser tipo quadradinhos, assim, grandinhos, né? Que você tá vendo. Você fala, Samuel, por que diabos eu usaria esse modo? E é isso que eu quero falar com vocês, porque não sei se vocês perceberam, se vocês já se aprofundaram aí, se vocês catucaram no Notion, mas cada tarefinha dessa é também uma página. Ou seja, se eu clicar aqui em reunião com marketing, olha só o que vai acontecer. Ele vai abrir para mim uma página dentro de uma página com o título, que é o nome, né? E aí todas as propriedades que a gente pode editar aqui também, aqueles atributos que a gente colocou como colunas na nossa tabela. E aqui eu posso escrever o que eu quiser relacionado à reunião, ou seja, eu posso tomar notas e colocar tarefas também. Então, posso fazer isso, fazer aquilo e aquilo outro. Dessa reunião saíram essas tarefas aqui, tá? Se eu clicar para fechar, ou seja, só clicar aqui do lado de fora ou aqui do lado de fora, olha o que é que vai acontecer. A gente tem uma pré-visualização dessa página. Isso acontece se você também tiver um print, ou seja, se tiver uma foto. Se você colocar uma foto em responder e-mail, deixa eu tirar um print aqui da tela e dar um Ctrl V aqui, tirar um print aqui da tela e sair, eu vou visualizar aquele print. Então, o modo galeria, ele serve para você ter uma visão do que está dentro de cada uma dessas tarefas, né? Então, hoje você aprendeu não só a visualizar essas tarefas de forma diferente, mas que também você pode entrar nessas tarefas e colocar informações adicionais, tá? E você usa essas informações adicionais para ficar tomando nota, para ficar
colocando mais informações que você úteis para que você revisite depois e você não perca nenhum nenhuma informação útil, nenhum dado necessário, que depois você possa vir precisar e pesquisar e etc. Ou seja, você pode ir documentando o seu progresso, você pode ir documentando as suas reuniões, você pode ir documentando o seu desempenho, né, e sempre revisitar essas tarefas que você já concluiu para coletar ainda mais dados, ainda mais informações sobre como você lidou com ela. Então, por exemplo, um que eu gosto muito de usar na tarefa ir ao mercado, eu posso colocar aqui somente a lista de compras. E aqui dentro eu vou colocar minha lista de compras como alho, cebola, pão, pão e feijão. E aí eu vou fechar clicando aqui fora, olha só clicar aqui fora, tá? E aí, olha, eu vou ter aqui minha lista de compras bem visível, né? Samuel, se eu quiser visualizar o que está dentro dessas páginas em outras visualizações, eu posso? Pode. Vamos ver aqui em lista, por exemplo. Em lista, eu vou conseguir ver ir no mercado, reunião do time de marketing e responder e-mail. O que é que eles têm em comum em relação aos outros? É porque eles têm um íconezinho diferente. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é um indicativo de que essa página tem conteúdo, diferente desses aqui, que tem uma página em branco, tá vendo? Então, se eu clicar aqui em ir no mercado, é o que vai acontecer. Vai abrir aqui do meu lado direito as informações de ir no mercado. Se eu clicar aqui em reunião com o time de marketing, vai abrir aqui do meu lado direito o que está lá em reunião com o time de marketing. Lembrando que o que você alterar numa visualização, eu já falei isso aqui, mas vale reforçar, vai alterar em todas. Então vamos lá em quadro, por exemplo, se eu clicar aqui em entregar relatório, olha o que vai acontecer, vai abrir aqui. E aí, aqui o íconezinho mostrando quais são as páginas que tem informação, tá vendo? Você vê que aqui não tem, ó, nas outras não tem, quer dizer que não tem conteúdo, mas isso não impede que você possa clicar no revisão TCC, por exemplo, e colocar mais alguma coisa aqui, tá? Então vamos lá, ó, reunião com o time de marketing está aqui, e no mercado, se eu clicar, tá aqui, ó, a lista de compras, bonitinho. Mesma coisa se a gente voltar para a visualização de tabelas. Eu vou aqui em todas, olha só, que apareceu o íconezinho aqui de informação para gente, tá vendo? Isso indica que tem informação. Se eu clicar aqui no mercado, tá aqui a minha lista de compras e as suas informações. Se eu alterar aqui para depois, para fazer, você vê que ele já saiu daqui e já foi para cá, tá? Então é isso. Acho que a gente finaliza essa aula de diferentes visualizações aqui, a aula 4. Ela ficou bem longa, talvez a maior aula desse curso, mas é porque além de visualizar todos os tipos de visualizações, a gente ainda deu uma olhada em todos os tipos de opções dessas visualizações e ainda aprendeu que cada tarefa é uma página e pode conter informações adicionais, além daquelas informações que a gente colocou como propriedades ali em coluna. E na próxima aula a gente vai se debruçar sobre relacionamento entre banco de dados, e é aqui que a coisa começa a ficar diferente. É um conceito um pouco mais difícil, mas ele vai abrir portas aí para sistemas cada vez mais complexos. Cada aulinha dessa, ela acrescenta um pouco mais de complexidade e de possibilidade, né, aos seus fluxos do Notion aí. Ele te dá mais poder para você fazer o que você quiser e a gente vai chegar no final desse curso aqui de forma que você domine essas relações entre banco de dados, como é que funciona o banco de dados, como é que funcionam essas propriedades, como alterar, como visualizar, para poder gerar relatórios bonitos, para poder entregar visualizações legais de dados, né, e surpreender seus clientes, as pessoas aí na sua casa, seus colegas de trabalho e etc. Então, assim, fica aqui comigo. Na aula 5 a gente vai ver um pouco sobre relacionamento. Se tiver qualquer dúvida, dá uma olhadinha de novo na aula, porque eu tento explicar tudo mastigadinho. Se não, coloca no comentário que eu vou responder para você, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Obrigado por estar comigo até aqui. Tchau, tchau.